Quero dar um tema a essa mensagem: avançando para a glória de Deus. Você pode repetir comigo? Avançando para a glória de Deus. Deus não é glorificado quando a igreja para. Deus é glorificado quando a igreja se movimenta. Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho. É a ideia do texto: enquanto vocês estão indo, pregue o evangelho. Então, quando mais a igreja se movimenta, quanto mais a igreja é cheia de fé, de esperança, de propósitos, de projetos, mais ela glorifica a Deus. E eu quero ler um texto com você que está em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao verso 18, e vou compartilhar com os amados irmãos, tendo esse texto como base, avançando para a glória de Deus, sob os princípios da honra. Diz o texto, Filipenses 3, verso 12 ao verso 18. Diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vamos orar? Deus bendito, que privilégio, Senhor, é poder reunir com os nossos irmãos, é poder cantar, ver tantos talentos, Senhor, servindo ao Senhor, derramando o coração diante do Senhor, é poder ver uma igreja que não está satisfeita, Senhor, e deseja se renovar a cada dia para servi-lo melhor. E, ó Deus, investindo nessa visão, aprova o Senhor que eu pudesse hoje estar compartilhando a Tua palavra com eles. Então eu quero te pedir, Senhor, como já fiz isso hoje, que a Tua graça seja sobre nós, que haja um descortinar dos nossos olhos, mas também do nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua vontade, e assim, ó Deus, sermos renovados no poder do Espírito Santo, para intrépidos avançarmos, não obstante aos ventos, aos mares, às confusões do mundo lá fora, que possamos com ousadia compreender a Tua vontade e viver para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, avançar é preciso, mas avançar de qualquer jeito não. Então, quando nós pensamos em avançar, é preciso, meus irmãos, entendermos que a maneira pela qual nós decidimos avançar determina aonde nós vamos chegar. Ninguém fazendo a obra de Deus, que deseja viver o melhor de Deus, que avança de qualquer maneira, consegue agradar o coração do Senhor. E se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que Filipenses é a epístola das coisas excelentes. Alguém já disse que é também a epístola da alegria. Paulo está preso em Roma e ele escreve coisas tão extraordinárias. Ele escreve elogiando essa igreja,
ele escreve mostrando os caminhos para que ela pudesse resistir às provações que estavam diante dela. Ele escreve elogiando a maneira com que eles oravam. Ele escreve dizendo que eles poderiam amar mais, mesmo sendo uma igreja tão amorosa. Então, quando eu leio essa epístola, meu coração se enche de alegria. Eu já li algumas vezes, já fiz uma exposição na igreja, capítulo por capítulo, e entrou no meu coração de forma extraordinária. Abençoou muito a minha vida poder compreender profundamente a relação que o apóstolo Paulo tinha com essa igreja. Não era uma relação normal, não era uma relação de pastor com uma igreja qualquer. Era uma relação tão íntima, tão profunda, que fazia com que ele olhasse para algumas coisas tão necessárias e importantes da vida dessa igreja, e que, se nós entendermos isso, nós vamos conseguir avançar de maneira tão extraordinária, de maneira tão singela, tão simplista. Não vai ser necessário coisas tão mirabolantes, não vai ser necessário coisas tão profundas a nível de investimento da nossa parte, porque a graça de Deus faz a obra por nós. A graça de Deus convence por nós. E ela é suficiente em tudo que nós, como igreja, precisamos para sermos igreja. Então, se você for olhar para essa epístola, o apóstolo Paulo está falando sobre maturidade cristã, especialmente aqui no capítulo 3. E ele vai trazer algumas questões interessantes. Ele vai dizer lá no verso 15 que nessa corrida, onde nós desejamos avançar, nos movimentar, nós precisamos ter o sentimento correto. Ele vai falar sobre o exemplo, lá no verso 17, sede meus imitadores, porque existiam algumas coisas, algumas pessoas que não estavam sendo exemplo, e isso estava causando dano a essa igreja. Ele vai falar sobre o sofrimento, e ele vai falar sobre a cruz de Jesus Cristo. Mas se você olhar para o texto, a partir do verso 12, parece que ele vai lembrar de duas ameaças que estavam colocando esta igreja tão poderosa, tão missionária, tão extraordinária, em risco. Ele fala do falso perfeccionismo, que na verdade era uma influência gnóstica que existia nesta igreja, de uma falsa espiritualidade. Bombardeava a igreja com muitas filosofias que diziam que o homem recebia de acordo com a sua própria capacidade. E isso, meus irmãos, bombardeia a igreja até hoje. Paulo vai responder a isso lá no verso 12 ao verso 16, dizendo assim: olha, eu ainda não alcancei, eu prossigo para o alvo, eu ainda estou correndo. Eu não sei tudo, eu não posso tudo, eu não recebi tudo. Não é pelas virtudes da minha vida e nem pelo esforço do meu braço que eu consigo receber alguma coisa. Eu prossigo para o alvo. Então ele está falando sobre um falso perfeccionismo. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Todos nós somos carentes do amor de Deus. E nós, se não for, meu irmão, a graça de Deus sobre nós, sobre muito, diz o salmista, nós já teríamos sido destruídos. Ele fala do falso perfeccionismo, da influência gnóstica sobre a igreja. E ele também fala da libertinagem, porque algumas pessoas tinham princípios mascarados que estavam trazendo distorções sobre a ideia da graça, porque eles achavam que a liberdade para muitos era libertinagem. A graça liberta, não para que você faça tudo o que o seu corpo deseja fazer, para que você seja livre para adorar a Deus. Então isso estava acontecendo na vida desta igreja, e muitas pessoas estavam com liberalidade demais para imoralidade. E quando esses princípios bíblicos são massacrados, nós temos resultados. Nessa corrida que nós todos temos, avançando para a glória de Deus, nós não podemos, meus irmãos, ter dificuldades. Então, quando a libertinagem, quando a nossa compreensão de liberdade, ela é conflituosa, nós somos tomados pelo orgulho, pela superficialidade,
nós somos tomados pelo abatimento moral e pela irresponsabilidade ética. E é por isso também que Paulo diz que ele não era perfeito. É por isso que ele diz que ele continuava correndo em direção ao alvo. Prossigo para o alvo. Uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, e eu confesso que essa semana eu estava orando e pedindo a Deus, e conversei com o pastor Hervé sobre a ideia desse culto. Ele falou comigo, aquele áudio foi, e eu respondi para ele. Deus já falou ao meu coração, veio uma mensagem assim, eu falei, meu Deus, é essa a mensagem. Só que não era nada daquilo que eu pensei. Eu falei, está tudo pronto. Só que ontem, hoje, orando e pedindo a Deus, Deus foi clareando ao meu coração essas questões, porque, meu irmão, talvez muitos de nós precisamos de renovo de Deus, porque não estamos avançando como Paulo, paramos pelo caminho. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo continuava olhando para frente. Para onde você tem olhado? Você tem olhado para os problemas? Você tem olhado para as adversidades? Você tem olhado para as dificuldades? Meu irmão, nós precisamos continuar olhando para frente. Nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus é poderoso e Ele tem preparado para nós coisas extraordinárias. Qual tem sido o alvo da sua vida? Ah, pastor, esse ano eu vou mudar de vida. Você faz isso dia 31 de dezembro e faz a lista do que você vai fazer no próximo ano. Você já botou em prática? Ou você esqueceu lá, engavetou? Você precisa colocar isso diante do Senhor. Você já parou para pensar como você tem se movido? É um tempo de renovo, é um tempo da graça de Deus. Deus tem coisas extraordinárias para a vida desta igreja, para as nossas igrejas. Deus é um Deus que Ele sempre tem coisas novas para nós, para aquele que crê, para aquele que vive pela fé, para aquele que não desiste. Mas a maneira de nós observarmos a vida com Deus não é olhando para o que Deus pode fazer, porque Deus pode tudo. É olhar para a maneira que nós temos nos movido em relação àquilo que nós desejamos que Ele faça. Você quer alcançar o coração de Deus, meu irmão? Você precisa pensar como você vai chegar lá. Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo extraordinário, um tempo de milagres, mas um tempo muito difícil, onde muitas vozes têm tentado roubar o seu coração. E aí a gente vai adentrando pelos caminhos que a vida vai oferecendo, que o mundo vai meio que maquiando algumas coisas, e nós vamos, sem perceber, achando que Deus está em todas as coisas que nós gostamos, achando que Deus se move em todos os lugares que nós andamos, quando na verdade nós deveríamos fazer um caminho contrário e perguntar ao Senhor, discernir no Espírito se Deus está fazendo aquilo e se Deus está se movendo conosco. Lembra de Moisés? Senhor, se a tua glória não for, não nos faça sair daqui. Por quê? Porque ele conseguiu entender que não tem razão de ser a terra prometida se Deus não estiver nela. Se Deus não estiver na terra prometida, ela não serve para nós. Se Deus não estiver nesse projeto novo, Ele não serve para você. Então, qual o nosso maior desafio? Senhor, qual é a tua vontade? Meus irmãos, quando nós abrimos as portas para esses valores escusos, a desonra nos impede de avançar. A desonra a Deus. Porque quando Deus é desonrado, nada anda na nossa vida, na nossa família. Quando Deus é desonrado, as coisas parecem escurecer. E às vezes nós não percebemos isso. A honra é tão importante quanto a liberdade. E é outro nome dado para a dignidade. E a igreja não pode perder isso. Porque o homem se autodestrói aos poucos, quando lhe falta princípios.
E a decadência moral, meus irmãos, desse tempo tem atingido níveis tremendos. A decadência é um estado de decomposição, né, que começa a se degradar e se encaminhar rapidamente para a ruína. E a Bíblia vai atribuir a decadência de um povo às escolhas que esse povo faz. Portanto, continue avançando, mas não de qualquer jeito, porque Deus tem coisas extraordinárias do outro lado. Eu tomei posse da palavra do pastor Hervé. Você tomou posse? Então o problema não está em Deus. Deus continua sendo glorioso. Deus continua sendo bondoso. Deus continua sendo extraordinariamente poderoso. O problema é como nós caminhamos, como nós trilhamos a nossa vida. Se você for pensar em honra, no Velho Testamento, a palavra honra tem o significado de algo pesado. E no Novo Testamento, a ideia de algo que é apreciado. Nada mais, meu irmão, do que o valor que uma pessoa tem. Você já parou para pensar que quando nós honramos a Deus, parece que tudo fica mais claro? Quando você libera uma palavra de honra para alguém, um elogio, quando você fala alguma coisa para abençoar a vida de alguém. Domingo agora, talvez a igreja não perceba isso nem ver, mas nós percebemos os movimentos que Deus faz. Um ato tão simples, lá na ceia, eu disse, poxa, eu queria tanto que os irmãos trocassem o cálice, mas a gente não pode, porque ainda tem Covid, ainda tem gripe, tanta coisa. Então, por questão de higiene, eu falei, eu não vou fazer, porque eu não sei se todo mundo vai entender. A minha vontade era fazer, porque comigo não tem problema, eu pego, eu troco, não tem problema. Mas a gente pensa no todo. Mas na hora eu parei e falei, nossa, mas você não pode trocar o cálice, mas você pode sair do seu lugar e dizer pelo menos a 5 pessoas que ela é importante para você, abençoar a vida dela, liberar uma palavra de graça sobre ela. Meus irmãos, a atmosfera mudou. Um negócio tão simples, tão singelo, fez uma diferença tão grande. Isaías falou sobre isso. Isaías 23:13. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas somente ao teu nome nós honraremos. Dito isso, meu irmão, se você quiser comparar esse momento da igreja em Filipe na Bíblia, você vai para Atos capítulo 16, que é quando Paulo está em Filipe, está trabalhando, está falando do Evangelho, e as coisas estão acontecendo ali. Filipe era uma cidade que havia se tornado colônia de Roma, então tinha exército poderoso, tinha muita coisa ali, então tinha gente de tudo quanto é lugar. Era uma cidade que tinha vários tipos de cultura, era uma cidade que tinha muita gente. E ali, se você for ler Atos 16, depois você pode fazer isso, você vai ver pelo menos 3 personagens com diferentes nacionalidades. Lídia era asiática, a Bíblia fala também da jovem escrava, que era grega, e fala do carcereiro, que era cidadão romano. Pessoas totalmente diferentes, vivendo na mesma cidade. E o relacionamento de Paulo com essa igreja, como eu já disse, era algo tão assim lindo de ver, que quando ele escreve a essa igreja, a percepção que eu tenho, e pela primeira vez você vai perceber, em todas as cartas ele fala, eu Paulo apóstolo, ele está confrontando aqueles que negavam a sua unção apostólica, ele está defendendo o seu ministério, mas aqui em Filipenses ele não faz isso. Olha que coisa extraordinária. Me parece que ele não atesta a sua autoridade. Sabe por quê? Porque não havia necessidade. Ele está falando a uma igreja que ele não precisava exigir desta igreja atenção. E ele está falando a uma igreja com a certeza de que ele seria ouvido. Olha que coisa linda. Esse é o sonho de todo pastor.
Eu falei, Senhor, eu quero tanto isso. A gente falar a igreja sem precisar impor algumas coisas, somente com o coração tomado de graça, sabedores de que a igreja vai ouvir. Qual era o problema então, meus irmãos? Agora a gente começa a compreender um pouquinho o texto que lemos. O problema, se você for ler o capítulo 3, do verso 1, tudo é serenidade. E a vida da igreja às vezes é assim, está tudo bem, está tudo tranquilo. De repente vem uma tempestade, não é assim? Sempre foi assim, sempre vai ser. A vida da família é assim, está tudo tranquilo. De repente parece que os trovões são na nossa cabeça, ninguém avisa. A tempestade chega sem pedir licença. E foi isso que aconteceu aqui. Qual era o problema? Verso 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Parece que está tudo bem, ele está falando com a igreja. Mas no versículo 2, muda tudo. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. A mesma igreja, em momentos diferentes, mas importantes para nós que desejamos avançar, para nossa compreensão. Às vezes, meus irmãos, nós temos um alvo estabelecido por Deus. Deus fala ao coração do pastor. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Deus fala ao coração do pastor e o pastor fala ao coração da igreja. Às vezes, as coisas estão normais, mas às vezes o pastor vê problemas que a igreja ainda não viu. Às vezes, o pastor observa situações que ninguém percebeu, porque Deus mostrou para ele. Paulo está trabalhando com a igreja algo normal no capítulo 3. Olha, eu escrevo de novo quantas vezes forem necessárias. Não me é pesado fazer isso, pastorear vocês, cuidar de vocês. Mas de repente ele avisa a igreja: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Ele está falando sobre os judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam causando confusão por onde Paulo passava. Paulo passava, fundava a igreja, pastoreava, ia embora para outro lugar, eles vinham atrás tentando desfazer tudo que Paulo havia feito. Meus irmãos queridos, para não ser muito pesado aos irmãos pelo tempo, quero dizer-lhes que a igreja que avança para o alvo, ela precisa observar algumas questões contidas nesse texto. Eu vou tentar ser bem simplista aqui com os irmãos. A primeira delas é que as conquistas passadas não são suficientes para hoje. Versículo 13, Paulo disse: quanto a mim, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Meu irmão, Deus deu muito para você, Deus deu muito a esta igreja, mas Ele quer dar mais. Então você precisa entender que no tempo de Deus, no renovo de Deus, as conquistas passadas. Paulo, meu irmão, ele era formado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha títulos e mais títulos, cidadão romano, era uma pessoa extraordinária. Ele não olha para isso, ele fala: olha, eu já conquistei isso tudo, mas é como se eu não tivesse conquistado nada. O problema é que às vezes nós, meus irmãos, paramos no tempo. Às vezes a igreja para no tempo, às vezes a família para no tempo, às vezes, meus irmãos, nós achamos e nos satisfazemos com aquilo do hoje, mas a igreja não pode se prender no hoje, ela tem que olhar para frente, ela tem um alvo, ela tem vidas para conquistar, tem pessoas morrendo, indo para o inferno, que precisam ser salvas pelo poder do Evangelho. A primeira coisa é essa:
Paulo está correndo, e por estar numa corrida inacabada, não havia lugar seguro para ele parar. E ele vai fazer alusão à carreira cristã, que é uma corrida. Nós servimos a Deus que tem coisas novas todos os dias, amém, meus irmãos? Suas promessas se renovam, seus milagres se renovam. E, meus irmãos, viver amanhã vai ser melhor do que viver hoje, porque Deus já preparou coisas extraordinárias para nós. Eu fico olhando para a vida da igreja e como viver igreja é bom. Como eu amo a igreja que eu pastoreio. Eu amo aquele povo. Estou há tão pouco tempo aqui, parece que eu estou aqui há 20, 30, 40 anos, porque pastorear é um gesto de amor. Jesus disse a Pedro: você me ama? Então vai e apacenta as ovelhas. Pastorear é um gesto de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então avançar também é um gesto de amor. Quando você para, quando você silencia os seus dons, quando você deixa de crer, quando você deixa de esperar coisas novas, você não está honrando a Deus. Quando você pendura as suas harpas por conta do rancor, da mágoa, do orgulho e dos problemas da vida, você não está honrando a Deus. Talvez você esteja aqui e você parou de servir, você parou, você cansou, você começou a olhar para os entulhos da vida. Olhe para o céu, olhe para Jesus, porque Deus ainda conta com você. As conquistas passadas não servem para hoje. Ninguém consegue avançar olhando para trás. Meus irmãos, Stephen Charnock, ele diz o seguinte, que é impossível honrar a Deus devidamente, a menos que o conheçamos como Ele realmente é. Eu sempre conto essa experiência quando eu comecei a estudar e Deus foi usando as igrejas para me abençoar. Muita dificuldade. Me lembro quando fazia seminário de 6:30 da tarde até 10:30 da noite, todo dia. 4 anos, pegava ônibus, ia embora. E eu namorava a Janine e eu tive um acidente de carro, tive edema no cérebro, fiquei com visão dupla, esqueci as coisas. E eu fui para o seminário, eu tinha convicção do meu chamado, e os primeiros anos foram muito difíceis, porque eu não conseguia estudar. E eu olhei para ela muitas vezes e dizia: Janine, eu vou abandonar tudo, eu não consigo. E meus irmãos, de maneira extraordinária, Deus foi abrindo a minha compreensão, Deus foi dando graça, foi usando as igrejas para me abençoar. Eu fui estudando, fui tendo pós-graduações, mestrado, doutorado, mas quando eu fui formar no mestrado, eu fui aos Estados Unidos apresentar o meu trabalho lá, tanto no mestrado quanto no doutorado, e foi no período que o consulado americano estava deportando brasileiros. Quando chegavam lá, mandava de volta. E eu, com um sonho realizando, eu falei: Senhor, eu preciso ir lá. Cega aquele povo, que eles vão me ver com a minha cabeça de Paraíba e eles vão falar: volta. Cega aquele povo. E eu fui, e ela orava aqui, eu fui todo com inglês fajuto, irmãos. E eu cheguei lá tremendo sozinho, eu mais alguns pastores no Brasil. Eu cheguei em Los Angeles, o policial me perguntou quem eu era, eu disse meu nome, disse que era pastor batista e tinha ido formar num curso de mestrado. Ele olhou para mim, ele olhava para o papel, um gelo daqui, irmão, daqui aqui, ó, aquele negócio. Eu falei: Senhor, vou voltar. Deu ruim. Cega ele, Senhor. Ele olhava para mim, olhava para o papel. De repente ele olhou para mim e falou em português. Ele disse: Pastor Luciano Cozendei dos Santos. Falou meu nome todo. Ele disse: é uma honra para os Estados Unidos da América te receber. Seja bem-vindo. Meus irmãos, eu passei por aquele negócio chorando, dizendo a mesma coisa que você falou. Eu falei: aleluia, aleluia, glória, 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 glória. E chorando, e chorando, chorando, porque eu vi a mão de Deus, a graça de Deus. E eu aprendi durante a minha vida que sempre tem uma luz no fim do túnel.
E quando a gente se esforça para chegar lá, nós descobrimos que a gente pode ir muito mais longe, porque a luz é Jesus, ela não cessa, Ele ilumina mais e mais e mais e mais. Então, queridos, as vitórias do passado, Deus já fez muito por esta igreja, mas Ele vai fazer muito mais. Você crê nisso? Quem sabe é tempo de você falar: pastor, parei, vai vir aqui, ó, me apresentando. Quem sabe é tempo, é noite de você dizer: Deus, eu estou aqui de novo. Pego as minhas harpas que estão penduradas. Eu te entrego os meus joelhos de novo, Senhor. Eu te entrego as minhas mãos, os meus dons, os meus talentos. Segunda coisa que eu aprendo, meu irmão, nesse texto, quando Paulo diz: eu avanço para as coisas que estão diante de mim, ele mostra que as conquistas do passado não servem para hoje. Mas além disso, ele se preocupa do início ao fim do seu ministério a fazer a vontade de Deus. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não existe presente melhor que uma igreja pode receber do que o próprio Cristo, do que os sonhos de Cristo, do que o direcionamento de Cristo, do que o amor de Cristo. Paulo foi chamado pelo Senhor, meus irmãos. E qual era o alvo dele? O alvo dele era alcançar Cristo, era viver Cristo, e era desfrutar de tudo que Deus havia sonhado para ele. Isso aqui é um grande problema, porque muitas pessoas se perdem por não colocarem a vontade de Deus acima das suas vontades. Mateus, capítulo 5, verso 48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas não é uma perfeição filosófica, porque nós somos imperfeitos. Então a gente entra em crise. Como é que eu vou ser perfeito se eu sou imperfeito, sou pecador, penso coisa que não deve, faço coisa que não deve? Ele está falando de maturidade, em discernir as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Então, meu irmão, quero dizer-lhes que para Paulo a perfeição não é consequência. Para Paulo, perfeição é um alvo. Uma igreja que avança para a glória de Deus, ela não se perde, ela não sai da linha, ela não sai do trilho de Deus, ela vive os milagres. Quando o pastor vem com uma coisa doida e fala: irmãos, Deus falou comigo, vamos fazer isso, você fala: vamos! Porque uma igreja que avança é uma igreja de doido. Tem que ser doido, irmão, para romper com os limites desse mundo. Tem que ser doido para dizer: isso está errado, vamos por aqui. Tem que ser doido para falar para o povo: entra no mar, porque Deus falou para mim que vai abrir o mar. Deus não falou para o povo, Deus falou para Moisés. Mas o povo foi tão doido que foi. Meu irmão, faça a vontade de Deus. A palavra prosseguir para o alvo significa permanecer em fila, significa marchar em fila. Não pode haver desvios, nem para a direita e nem para a esquerda. Terceiro lugar, à luz desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, além das coisas que você conquistou, você tem que conquistar mais. Das vidas que você conquistou, tem gente dentro das nossas igrejas que nunca ganharam uma pessoa para Jesus. Tem gente dentro das nossas igrejas que nunca tiveram a oportunidade de dizer: não, aquilo ali, ó, meu filho na fé, não fala mais de Jesus, parou. Faz a vontade de Deus. E sobretudo, em terceiro lugar, meu irmão, seja amigo da cruz de Cristo. Que forte esse texto. Verso 18, ele disse: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. Quando você olha para a sua vida, você tem sido amigo ou você tem sido inimigo? No verso 2, meu irmão, Paulo vai apresentar quem eram esses inimigos. Olha lá, os inimigos eram os cães, os maus obreiros, eram os judaizantes. Sabe qual era o problema aqui? Eles só aceitavam que as pessoas se convertessem ao cristianismo se antes se convertessem ao judaísmo e passassem pela circuncisão. Estavam querendo trazer ao cristianismo questões do judaísmo, que não tinha nada a ver com Jesus. E isso estava causando uma confusão na vida da igreja. Aqueles que estão na igreja, mas as suas condutas são imorais, são libertinas. Paulo está dizendo, não olhem para eles. Sede meus imitadores. Uma igreja que avança, ela tem pessoas a quem imitar. Uma igreja que avança, ela olha para o lado e fala, aquilo ali é um homem de fé, aquela ali é uma mulher de Deus, aquela ali é uma mãe exemplar, aquele ali é um homem de oração, aquele ali é fiel nos dízimos e nas ofertas. Eita, povo fiel! O problema, meus irmãos, é que nós queremos avançar hoje de qualquer jeito, mas de qualquer jeito ninguém chega a lugar nenhum. Deus tem renovo para você, você crê nisso? Verso 17, Paulo diz, sede meus imitadores. Olhe para alguém que está olhando para Cristo. Não confia na força do seu braço. Continua marchando. Porque uma igreja só avança para o alvo se os seus membros marcharem na mesma direção, se houverem pessoas que possam ser exemplos a serem seguidos. Aqueles que tinham caráter duvidoso, que ele diz que eram os cães, que eram aquela turma lá, eles, meus irmãos, eram inimigos de Cristo. E Paulo está chorando. Pensa nessa igreja que ele é apaixonado por ela. E ele está pastoreando, cuidando, mesmo preso, ele está cuidando, se preocupando, porque o pastor se preocupa. Por isso que ele precisa ir para Búzios, descansar. Quando você falou, me deu uma inveja santa. Aproveitar que meu povo está aqui, vai que cola, né? Mas precisa, porque o pastor não descansa. O pastor não para de pensar em você. Hoje eu mandei mensagens para umas 30, 40 ovelhas. Como é que está a sua saúde? Não pude te visitar, mas eu orei pela sua vida hoje. Como é que está a sua recuperação da sua cirurgia? O pastor não para. E meus irmãos, Paulo está chorando. E esse choro dele pode expressar sua tristeza a respeito dessas vidas que eram inimigas da cruz de Cristo, que estavam dentro da igreja. Ou ele pode estar falando da sua ansiedade, porque ele já tinha visto o dano que essas pessoas iam causar na igreja. Por isso que ele diz à igreja, acautelai-vos, se protejam. Portanto, meus irmãos, a hora está indo embora. Por mim eu falo até amanhã, mas eu quero orar com você. Mas antes quero dizer-lhes que ser amigo da cruz de Cristo é viver dignamente, é ter uma vida limpa. Ser amigo da cruz de Cristo é ser exemplo de conduta, é vencer a incredulidade. E olha que interessante, meu irmão, olha que interessante, eu vou tentar fechar assim. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Tem um texto muito forte na Bíblia, que Paulo diz assim ao pastor Timóteo: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz isso tudo ignorantemente, na incredulidade. Quero dizer a vocês, meus irmãos, que a incredulidade anula tudo.
Incredulidade é fruto de ignorância espiritual. Uma igreja que avança para a glória de Deus, ela crê no impossível. Ela vive o extraordinário de Deus, porque ela ousou acreditar nas coisas que ninguém acredita. Meus irmãos, se você olhar para Números 13, depois você lê 13 e 14, Números 13, eles estão diante da terra prometida, tempo de renovo, 40 anos no deserto, sonhando com esse dia. Eles chegam diante da terra prometida, e ali espias vão olhar a terra, e voltam de lá dizendo: olha, a terra é isso tudo que Deus falou que era. Olha os frutos da terra, só tem um problema, tem gigante lá, e eles são mais fortes do que nós, e nós somos aos olhos deles e aos nossos olhos como gafanhotos. Josué e Caleb se levantam, repreendem todo mundo e falam: não, vamos entrar e vamos tomar a terra, aquilo que é nosso por herança, porque Deus prometeu. Uma confusão acontece nesse culto, nessa assembleia. Números capítulo 13, depois você lê. O pau quebra. O povo vai tentar, meus irmãos, apedrejar eles. Há uma confusão. Aí você vai para o capítulo 14, você vai ver todo o povo chorando. E a Bíblia vai dizer que eles estavam chorando copiosamente, choraram uma noite toda por conta da incredulidade. Antes do choro sempre vem um espírito de incredulidade. Meus irmãos, Salmo 25, 2, o Senhor ensina o caminho que devemos escolher. O que você tem deixado para trás quando você passa pela vida das pessoas? O que nós temos deixado na vida das pessoas? É importante olhar as nossas escolhas. É importante, meus irmãos, entendermos as portas que abrimos durante a nossa caminhada, as decisões que tomamos. Nunca é tarde para começar a semear de novo. Nunca é tarde, meus irmãos, para colhermos frutos de arrependimento. Porque estar dentro do ônibus não quer dizer que estamos indo para o mesmo lugar. Quero dizer a você que está aqui, muito sinceramente, diretamente, por que você estagnou? O pastor está te empurrando, Deus está te empurrando. Vocês já viveram isso? Que às vezes parece que Deus está empurrando a gente. A gente parece que não vai, e Deus está falando: vai que eu vou te dar, vai que eu vou fazer coisa extraordinária, vai que eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vai! Mas por que a gente fica estagnado? Por que a gente parou? Por que você parou de servir a igreja? Por que você parou de servir ao seu pastor, de honrar o seu pastor, de honrar a sua igreja? Por que você parou de clamar pelas vidas? Por que você parou de honrar a Deus? Quero te convidar a começar a andar novamente, a começar a viver os sonhos de Deus novamente. Confere intrepidez no seu coração, dizer a Deus nesta noite: Senhor, é noite de renovo, é um mês de renovo, mas olha, eu não preciso nem de tanto renovo, agora eu vou vir para orar pelos outros irmãos que precisam, porque eu já fui renovado pelo poder do Senhor. Deus já me levantou, Deus já me levantou do pó, Deus já restaurou a minha família, Deus já restaurou a minha fé. E eu encerro dizendo que teve um menino que encontrou com alguns pesquisadores, e esses pesquisadores estavam no alto de uma montanha, e eles precisavam pegar uma flor que estava nessa montanha, porque eles iam fazer um remédio raríssimo que ia curar muita gente, só que era muito perigoso, era um abismo, e eles não entravam lá, não tinha como descer, eles eram pesados. Viram um menino passando, pegaram o menino e falaram: menino, nós vamos amarrar você na corda, vamos descer você.
Você vai lá, pega essa flor, traz para a gente. E antes que eles falassem, o menino saiu correndo. Ele, volta aqui, menino. E o menino nem olhava para trás. E eles falaram, não deu tempo nem de explicar. O menino se assustou, aconteceu alguma coisa. Daqui a pouco eles estão lá pensando o que fazer. Volta o menino com o pai. E eles falaram, mas menino, nós nem explicamos. Senhor, calma, a gente vai explicar. E ele disse, não, eu entendi tudo que vocês falaram. Só que eu só desço lá para pegar essa flor amarrado na corda se meu pai estiver segurando a corda. Sabe por que você continua de pé? Porque o nosso Deus está segurando a corda. Ele não abandona você não. Confia nele. De todo o seu coração. Confia nele. O seu ministério. Confia nele. Os seus sonhos. Confia nele. Os seus projetos do amanhã. Continua avançando para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque coisas extraordinárias Ele tem preparado para nós.